Olá, eu sou a Vivian e junto com Márcia e com o Daniel, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre análise de discurso, em especial análise de discurso crítica. Na nossa breve apresentação, a gente tem como agenda a introdução, com alguns princípios relevantes, as abordagens da ADC, os principais teóricos da ADC, os procedimentos metodológicos e, por fim, as considerações finais, com algumas conclusões e exemplos, e as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Bom, inicialmente é importante esclarecer que a análise de discurso crítica e a análise de discurso, elas não são uma ciência, né? Elas são um método, uma técnica que faz parte da etapa de análise de dados discursivos de uma pesquisa qualitativa, e ambas se preocupam com a construção e operação do discurso como objeto de análise e o trabalho do discurso como prática social. A análise de discurso é um procedimento teórico metodológico utilizado em pesquisas qualitativas e por meio do qual nós podemos analisar entrevistas, discursos, reportagens, vídeos, comunicações via redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo. Então, em suma, é uma análise de dados de comunicação. Contudo, é preciso extrapolar essa assertiva, em especial para diferenciar a análise de discurso da análise de conteúdo. Que a análise de conteúdo, em linhas bem gerais, já que ela não é o objetivo da nossa apresentação, ela tem como objetivo apenas captar um saber que está por trás de uma estrutura textual. Agora, já na análise de discurso, a gente precisa combinar a análise de dados de comunicação com a necessária interpretação ideológica, ou seja, é necessário que a gente extrapole o que está explícito em frases e textos. É importante que a gente considere o implícito, é importante que a gente considere o subjetivo, é importante que a gente saia de uma descrição, como na análise de conteúdo, e foque numa epistemologia interpretativista. Bom, nessa análise é importante que a gente entenda questões como motivações, intenções, posição política, posição social, relação de poder, contexto sociocultural, ou seja, que são as crenças que orientam as ações que o emissor da mensagem executa. E ainda mais, é necessário que essas questões elas sejam analisadas em profundidade. Isso porque, diferente de uma pesquisa quantitativa, que o foco é a precisão, numa pesquisa qualitativa, o foco a intenção é a profundidade. Bom, análise de discurso crítica, ela é uma outra vertente da etapa de análise de dados discursivos de uma pesquisa qualitativa, e assim como como a análise de discurso, ela também se preocupa com o trabalho do discurso como uma prática social, contudo, com bases e conceito diferentes da AD. Bom, ela se denomina assim porque ela procura revestir-se de uma prática social transformadora da sociedade. E por isso, o analista ele ganha um papel de interventor social por meio do seu trabalho de análise. A análise de discurso crítica, no seu princípio norteador, ele traz a noção de que o discurso constitui e é constituído por práticas sociais, revelando processos de manutenção de poder e processos de abuso de poder. Então, quais são as funções do analista da ADC? Difundir a importância da linguagem na produção, na manutenção e na mudança das relações sociais de poder, aumentar a consciência de que a linguagem contribui para a dominação de uma pessoa sobre a outra, e ainda de que essa consciência é o primeiro passo para a emancipação, e colaborar para que outras pessoas identifiquem um potencial construtivo e destrutivo que há na linguagem para operar relações de poder. Isso porque qualquer dominação começa com a linguagem. E por que a ADC é crítica? Por que essa expressão? Bom, a dimensão crítica relaciona a ADC com uma preocupação explícita com o exercício do poder nas relações sociais. Essa dimensão crítica, ela pode ser explicada por três caminhos. Primeiro, o valor relevante atribuído à ética, justiça, relações de poder e decência no processo de análise, e o caráter essencialmente político, e ainda o problema social como objeto de pesquisa da ADC. Quem trabalha com a DC se preocupa com problemas sociais. E isso exige do pesquisador a decisão de descrever a realidade, promovendo a sua explanação contra injustiças sociais. Considerando esses três caminhos da dimensão crítica, destaco duas questões que devem ser levantadas por um pesquisador de análise crítica. Primeira, como ajudar o grupo social foco a empreender essa mudança social.
E segunda, a descrição da realidade favorece a compreensão dos arranjos ou articulações sociais que levam à injustiça social identificada? Bom, esse slide nós temos os principais teóricos, tanto da análise de discurso como da análise de discurso descritiva. O destaque aqui vai para o nosso precursor, para o nosso pioneiro, em 1985, Norman Fairclough, e também para a professora Isabel Magalhães, que foi a pioneira no Brasil em 1983. A ADC, ela apresenta hoje 6 abordagens. O destaque aqui vai para a abordagem dialético-racional de Fairclough, que quando cunhou esse termo em 1985, a sua abordagem trazia como objeto de pesquisa a relação entre linguagem e sociedade. Hoje, a gente percebe nessas 6 abordagens que a ADC, ela inclui vários outros objetos. Bom, essa abordagem dialético-racional, ela é a abordagem mais produtiva, não só no Brasil como no mundo inteiro. E por quê? Porque ela é a mais antiga e também porque essa abordagem é a que inaugurou a ADC tal como conhecemos hoje. E por fim, quem foi Norman Fairclough? Então, Norman Fairclough foi um linguista e professor emérito da Universidade de Lancaster, um dos fundadores e grande expoente da ADC. A autoria do termo é atribuída a ele, e isso foi após a publicação do artigo seminal em 1985 no periódico Journal of Pragmatics. As contribuições de Fairclough foram apresentadas aqui nos slides anteriores, mas eu vou destacar 3. Primeiro, ele defende que o evento discursivo é simultaneamente um texto, uma prática discursiva e também uma prática social. Ele assume que a neutralidade numa pesquisa torna o pesquisador cúmplice de tais estruturas. Isso corrobora a ideia de que, tanto na análise de discurso quanto na análise de discurso crítica, não há que se falar em imparcialidade do pesquisador. Nessas análises, sempre há uma ideologia social, política, cultural do pesquisador. Não há neutralidade. E, por fim, ele faz um contraponto, né, da análise de discurso com a análise de discurso crítica, dizendo que, na perspectiva adotada pela análise de discurso, ela é incompleta, pois ela não dá conta da face de resistência do discurso, ela não dá conta da natureza da mudança social que as práticas discursivas carregam. Bom, feito essas considerações, passamos então para a análise dos procedimentos metodológicos da ADC. Olá, eu me chamo Márcio e vou dar continuidade agora no vídeo falando um pouco sobre a abordagem e os métodos utilizados na análise do discurso crítica. Então, a análise do discurso crítica é uma ferramenta para aqueles que desejam compreender como a linguagem não apenas reflete, mas também constrói e perpetua as relações sociais e estruturas de poder. Então, através dessa análise detalhada dos textos e das práticas discursivas, a gente pode revelar as dinâmicas de dominação e resistências presentes na comunicação cotidiana e até mesmo em discursos institucionais. Então, Norman Fairclough, que foi um dos principais teóricos na análise do discurso crítica, desenvolveu o modelo tridimensional de análise, que é uma ferramenta para entender o discurso. Esse modelo considera 3 dimensões interrelacionadas, que é o texto, a prática discursiva e a prática social. Então, o texto vai se referir à linguagem concreta utilizada. A prática discursiva aborda como os textos são produzidos, distribuídos e consumidos. Já a prática social examina o contexto mais amplo em que o discurso ocorre, incluindo aí as relações de poder e as estruturas sociais. Então, a primeira dimensão é o texto, né, que é a manifestação concreta da linguagem, seja escrita ou falada. Então, aqui a gente analisa o vocabulário, a gramática, a coesão, a estrutura textual. Isso ajuda a entender como as palavras são usadas para construir significados. E a segunda dimensão é a prática discursiva, que envolve então a produção, a distribuição e o consumo do texto. Aqui a gente olha como o texto é criado, disseminado e interpretado. Também se analisa aí como o texto se relaciona com outros textos e a coerência na construção de significados. Então, a prática discursiva nos permite entender o contexto em que os textos são produzidos, quem são os atores envolvidos e quais são as suas intenções e os objetivos com aquele texto. Já a terceira dimensão é a prática social, que se refere ao contexto sócio-histórico mais amplo em que o discurso ocorre.
certo? Analisando, então, como o discurso reflete e influencia as relações de poder e as ideologias em jogo numa sociedade. Então, a prática social ajuda a entender como os discursos específicos podem legitimar certas práticas e ideologias, perpetuando assim desigualdades ou promovendo mudanças sociais também. Então, Fairclough propôs 7 passos fundamentais para conduzir uma análise crítica do discurso, são essas 7 que estão no slide, né? Identificar a prática social e o problema. O segundo passo é identificar as redes de práticas sociais. O terceiro passo, analisar a ação do discurso. Quarto, aplicar categorias de análise textual. Quinto, refletir sobre práticas e textos. Sexto, verificar caminhos de superação. E o sétimo passo é refletir sobre as relações entre elementos sociais e discursivos. Nós vamos passar por todos esses passos agora rapidamente. Então, o primeiro passo é identificar a prática social e o problema envolvido. Isso significa entender o contexto social em que o discurso ocorre e quais são os problemas sociais que ele aborda. Então é importante considerar os aspectos históricos, culturais e institucionais que influenciam essa prática social. Tá? No segundo passo, aqui é identificar as redes de práticas sociais em que o problema está inserido. Isso envolve em analisar outras práticas sociais relacionadas e como elas se conectam e interagem com o problema em foco. A gente precisa mapear as interações entre diferentes discursos e práticas sociais para compreender o contexto em que o problema está inserido. Já o terceiro passo, a gente analisa como o discurso age no problema. Isso inclui observar quais são os textos produzidos, como são distribuídos e consumidos, e quais são as posições dos participantes envolvidos, certo? Aí analisa-se o conteúdo do texto para identificar as estratégias discursivas usadas para abordar o problema e como essas estratégias são percebidas e interpretadas pelas diferentes audiências. Né? Já o quarto passo é aplicado às categorias de análise textual, que envolve uma análise detalhada do vocabulário, da gramática, da coesão, da estrutura do texto, utilizando tanto perspectivas linguísticas quanto sociológicas. Certo? A gente vai analisar as escolhas das palavras e a organização da frase que molda o significado. O quinto passo reflete sobre o papel das práticas em relação ao texto. Então, aqui a gente considera como as práticas sociais influenciam o texto e vice-versa, analisando a interação dinâmica entre o texto e o contexto social em que ele é produzido. Isso envolve entender as normas, valores e expectativas sociais que moldam a criação daquele texto. No sexto passo, é verificar possíveis caminhos de superação, que envolve uma reflexão crítica como as práticas e os discursos podem se transformar para superar os problemas identificados no texto, analisando-se as potencialidades de mudança dentro dessas práticas sociais, que envolvem promover justiça social e equidade. E, finalmente, o sétimo passo, que reflete sobre as relações entre os elementos sociais e discursivos. Isso permite entender como essas interações afetam o pesquisador e como podem ser melhoradas futuramente. Aqui a gente analisa como a nossa própria posição e perspectiva influencia a interpretação do discurso e das práticas sociais. Olá a todos. Sou o Daniel, vou dar prosseguimento à apresentação, especificamente aos tópicos finais da ADC em termos práticos. Vamos iniciar detalhando os passos fundamentais para a realização da análise de discurso crítica, a ADC. A ADC é um método rigoroso que envolve várias etapas críticas para garantir uma análise profunda e transformadora. Aqui estão os 7 passos fundamentais. Identificar a prática social e o problema envolvido na prática social. O primeiro passo é identificar claramente a prática social específica e o problema associado a ela. Já o segundo passo, que é identificar as redes de práticas sociais, é essencial identificar as redes de práticas sociais em que o problema está inserido, reconhecendo a complexidade e a interconexão dessas práticas. Terceiro passo, analisar como o discurso age junto com a ordem do discurso. Avaliamos nesse passo quais textos são produzidos, como são distribuídos e veiculados, e as posições dos participantes, bem como as relações que regulam a ordem do discurso. No outro passo, é aplicar as categorias de análise textual. Neste, aplicamos tanto a análise linguística quanto a sociológica ao texto.
integrando diferentes perspectivas para uma análise completa. No outro passo, que é refletir sobre o papel das práticas em relação às configurações do texto. Neste, avaliamos como as práticas influenciam e são influenciadas pelas configurações do texto analisado. No próximo, verificar caminhos de superação. Refletimos sobre os possíveis caminhos de superação dos problemas identificados nas práticas sociais e nos discursos, questionando por que a ADC é crítica e considerando formas de intervenção como artigos de projetos sociais ou comentários em redes sociais. E, por fim, explanar as relações entre os elementos da prática social. Neste, refletimos sobre como as práticas sociais analisadas afetaram o pesquisador e como essas práticas podem ser melhoradas no futuro. Esses passos nos guiam através de uma análise crítica detalhada e informada, permitindo uma compreensão profunda das práticas discursivas e suas implicações sociais. Bem, chegamos agora a uma síntese dos princípios que fundamentam a metodologia da análise de discurso crítica. Vamos destacar 6 princípios essenciais que guiam essa abordagem. Primeiro deles, ímpeto crítico. A ADC é caracterizada por sua disposição em questionar, denunciar e desnudar as assimetrias de poder existentes. O objetivo é promover mudanças sociais significativas. Explicitude político-ideológica. A ADC não se apresenta como imparcial. Pelo contrário, assume claramente suas posições político-ideológicas, promovendo um engajamento consciente com o objeto de estudo. Transdisciplinariedade. Uma das grandes forças da ADC é sua capacidade de integrar análises linguísticas e sociológicas, proporcionando uma compreensão mais profunda das práticas sociais. A aplicabilidade. A ADC visa resultados concretos e tangíveis que promovam mudanças sociais. Não se trata apenas de análise acadêmica, mas de ações que podem transformar realidades. Acessibilidade. Apesar da profundidade das análises, a ADC busca ser clara e acessível. A ideia é que os resultados sejam compreendidos e aplicados além dos críticos e círculos acadêmicos, alcançando a sociedade em geral. Empoderamento social. Finalmente, a ADC visa aumentar a consciência sobre como a linguagem contribui para a dominação social. Esse entendimento é visto como o primeiro passo para a emancipação dos indivíduos. Esses princípios formam a base da metodologia da ADC e orientam todas as suas práticas analíticas. Agora vamos explorar como esses princípios são aplicados na prática da pesquisa. Bem, para a nossa apresentação não ficar tão séria, eu trouxe aqui uma propaganda, né, do Bombril, produto Bombril lá de 2010. Vamos analisar então a propaganda do Bombril, veiculada no período eleitoral à presidência da República de 2010 no Brasil, utilizando os princípios da análise do discurso crítica, ADC. Esta análise nos permitirá entender como os discursos publicitários refletem e reforçam ideologias e relações de poder na sociedade. Identificação da prática social. A propaganda do Bombril está inserida no contexto das campanhas publicitárias que utilizam figuras públicas e humor para promover produtos. Este anúncio específico usa personagens caricatos que remetem a figuras políticas brasileiras conhecidas. Rede de práticas sociais. A propaganda se insere em uma prática social onde a utilização de figuras públicas, mesmo que em forma de paródia, serve para chamar a atenção do público e associar o produto à qualidade como confiança e eficiência. A análise do discurso e ordem do discurso. A linguagem utilizada no anúncio é direta e humorística, com a afirmação exagerada de que 1001% dos brasileiros preferem Bombril. O uso de personagens que imitam figuras políticas conhecidas sugere uma mensagem de que Bombril é um consenso nacional, algo em que todos podem confiar, diferentemente dos candidatos ora apresentados. Categorias de análise textual. Aplicando a análise linguística e sociológica, vemos que a propaganda utiliza o humor e a paródia para engajar o público, enquanto reforça a ideia de que o Bombril é um produto indispensável e confiável, como se fosse um candidato ideal para a limpeza doméstica. Papel das práticas e configurações do texto. A prática da propaganda reforça a confiança no produto, utilizando figuras de autoridade, ainda que caricaturadas, para influenciar as escolhas de consumo. Esta abordagem humorística ajuda a tornar a mensagem mais memorável e eficaz. Caminhos de superação. A ADC nos faz refletir sobre como podemos criar anúncios que não apenas sejam eficazes em promover produtos, mas que também contribuam para um discurso mais consciente e responsável.
Podemos pensar em campanhas que evitem estereótipos e promovam valores de inclusão e diversidade. Relações entre os elementos da prática social. Refletimos sobre como a prática publicitária afeta e é afetada pelas mudanças sociais. Esta propaganda do Bombril pode ser vista como um reflexo de seu tempo, utilizando humor e figuras públicas para engajar o público, mas também como um ponto de partida para discutir práticas publicitárias mais éticas e inclusivas. Em resumo, a análise desta propaganda do Bombril através da lente da ADC nos permite entender melhor como os discursos são construídos e como podem influenciar e refletir as práticas sociais. Para concluir, apresentamos as referências que fundamentaram nossa discussão sobre análise do discurso crítica. Essas obras fornecem uma base sólida para entender os princípios, metas e aplicações da ADC. Bem, primeiramente, Gomes, de 2013, a análise do discurso crítico como um projeto político e mudança social. É um autor em que aborda como que a análise do discurso crítica pode ser um promotor da mudança social. Já Irineu, na sua obra de 2020, nos traz os conceitos-chave da análise do discurso crítico. Já Magalhães, em 2005, nos traz uma introdução à análise do discurso crítico. Mello, de 2009, já faz um desdobramento e traz as interseções entre as análises do discurso e a análise crítica do discurso. Essas referências são essenciais para aprofundar o entendimento sobre a ADC e suas aplicações em diferentes contextos. Elas oferecem uma rica bibliografia para quem deseja explorar mais a fundo essa metodologia crítica e transformadora. Por fim, em nome de Vivian e do Márcio, agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.